falando de Bíblia, Mateus 23. Me fala um pouco, fala da importância do dízimo ou da palavra. Há coisas do Antigo Testamento, eles não fazem para os dias de hoje, mas os dízimos rebatem nos cultos. Tá aí uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Eu li, irmão José. Gente, vocês estão fazendo confusão aí no negócio. Mas vamos lá no texto que a irmã pediu. Mateus capítulo de número 23. Versículo de número 23. Marcos Vinícius, a paz do Senhor. A congregação cristã no Brasil não pede dízimo. Aí é com ela, irmão, de cada líder. Ela entendeu que o negócio não é obrigatório, mas eles recebem o dízimo lá, eles trabalham lá. Quando precisam fazer alguma obra, eles se reúnem. Entendeu? Falar que não pede o dízimo, ou como alguns fazem aí, não, eu vou pegar o meu dízimo e vou doar como cesta básica. Você já viu isso? Ah, eu vou comprar mais roupa, vou comprar uma comida e vou levar lá para o orfanato, vou levar para o centro de recuperação. Gente, porque eu não posso falar algumas coisas aqui, senão vocês vão ficar escandalizados comigo. Vamos lá. Mateus capítulo de número 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus estava falando de um momento ali, e eu gosto do Saldarini, Escribas e Fariseus, é um livrinho lá da teologia católica, que retrata muito essa questão. Oscar Schein, A Sombra do Templo, vai explicar que os escribas daquela época, os sacerdotes daquela época, melhor dizendo, eles pegavam a oferta, por exemplo, eu sou o sacerdote daquela época do dia de Jesus. Vou usar o exemplo aqui do meu amigo Daniel Martins, que está aqui na produtora Estúdio D junto comigo. Ele vinha trazer a sua oferta. Aí eu colocava um monte de implicações para rejeitar a sua oferta. E pegava aquele cordeirinho que ele trouxe, guardava, e ele tinha que comprar um outro, que eu julgava ser perfeito. Aí, mal Daniel saía, e o outro hebreu que chegava para sacrificar ou para ofertar, eu ia lá e vendia o sacrifício, que era do Daniel, que eu julguei não estar bom. A Sombra do Templo, Oscar Schein. Esse é um livraço. Ele diz que o templo se corrompeu. Os partidos políticos da época de Jesus, os saduceus, os escribas, os fariseus, os essênios, todos eles se corromperam. Apesar dos essênios irem para o deserto, ficarem próximo do local onde o João batizava lá no Jordão, no deserto da Judeia. Então, assim, a gente vê Jesus rechaçando a turma, por quê? Porque não adianta você colocar valores se o seu coração não estiver. Você lembra da viuvinha? Ela deu tudo que ela tinha, mas ela não deu porque era o que sobrava, era o que ela tinha, o que ela possuía. O problema é que antes da sua mão ser estendida, Deus conhece o coração do ofertante. E não adianta você estender a mão se o seu coração não está naquilo. Não adianta você fazer uma visita, você fazer qualquer outra coisa, se o seu coração não estiver inclinado para aquilo. O grande problema é que muitas vezes nós agimos automaticamente e esquecemos que antes das nossas ações exteriores, Deus avalia o nosso interior. É isso que o texto bíblico está rechaçando e chamando eles de hipócrita, porque eles se gabavam de fazerem quase que tudo certo, mas esqueciam das outras coisas. Se eu cumpro só uma lei e não cumpro as demais, eu sou devedor de toda a lei. É essa a grande questão. Marcos Vinícius, tem uma moça aqui que agora fica profetizando profecia de dinheiro para as pessoas. Tudo gira em torno de dinheiro. Esse vai ser o assunto de hoje. Marcelo dos Santos Bartolomeu.
ligado no Falando de Bíblia. Pastor Paulo, o povo estão brincando demais com as coisas de Deus. É o que o Marco Vinícius está falando aqui, ó. A galera hoje está usando-se do dom espiritual para fazer bagunça. Gente, sabia que se eu tivesse me utilizando das mesmas técnicas dessa rapaziada aí, eu estaria agora com a live cheia? Batendo aí umas 800, 1.000 e poucas pessoas. Era só dizer lá, ó, prepare o seu copo com água. Um grande abraço à minha equipe de jiu-jitsu lá do Aristeu, da área 1 Team. E aí você ia orar junto comigo. Eu ia falar para você, coloque seu nome aqui. E depois ia começar a falar um monte de coisa dizendo que Deus está me falando. E Deus não falou nada. Mas eu não tenho essa cara de pau. Gente, não é isso não é comigo. Me chama para pregar, me chama para a gente estudar a Bíblia junto, me chama para a gente conversar das coisas de Deus, para ir orar no monte, mas sem palhaçada. O problema é que a galera gosta muito de fazer as coisas sem entender o que é aquilo. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo que a gente faz dentro da igreja, a gente está refletindo ou representando alguém. Quem é que você tem representado? Paulo disse, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Eu não estou aqui apenas para dizer assim, eu sou pastor. Eu sou um irmão Paulo. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto dessa troca de informações. E aí, foi bom você lembrar aqui da questão do dízimo, o Marcos Vinícius, porque uma grande cantora aí, a Pompeu, esqueci o primeiro nome dela, ela outro dia falou em um podcast que o dízimo, ela falando lá, eu não entendo quando alguns cantores querem dar uma de teólogo e vai falar sobre o dízimo, que não sei o quê, e faz uma salada mista. Gente, afinal das contas, o que o sacerdote fazia? Era o sustento dele. Mas ele também, agora, a nossa obrigação é cuidar do órfão, das nossas viúvas. Você lembra a confusão que deu em Atos dos Apóstolos, relatada por Lucas? Por conta dessa questão da associação da igreja beneficente, da ação beneficente da igreja para com as viúvas pobres? As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas e somente as judaicas estavam sendo abençoadas. Aí levantaram os diáconos da igreja para cuidar desse importante negócio. O que era esse importante negócio? Cuidar da mesa do Senhor, cuidar do ofício do culto. Porque quando você olha as características de um diácono, daquele que foi chamado para servir, não é para ficar fazendo bagunça, revelando. Gente, esses obreiros que aparecem por aí, não, porque eu vou revelar aqui, porque eu estou sentindo, não, porque o anjo me... Estou todo arrepiado. Muitas vezes, irmão, uma mentira. Sem contar que agora os grupinhos, repara só, nos grupinhos, já foi denúncia há muito tempo aqui no canal Falando de Bíblia, logo no começo, agora estão agindo de 2, 3, 4 pessoas. Fica um com o telefone na mão, olhando lá a vida da pessoa no Instagram, ou no Facebook, ou nos aplicativos que eles têm acesso lá. Porque qual é o interesse dele saber o seu nome todo? Ele vai chegar a algum lugar. E a gente precisa ter cuidado. Porque o que mais tem, e Paulo já nos ensinou, que seriam pessoas amantes de si mesmo, avarentas, mais amigos do mundo que amigos de Deus. E desses tais, ele disse, fica longe. O nosso problema é que a gente vê essa galera aí, charlatã, chegando, e quando a gente abre a Bíblia, a galera gosta de questionar. Não, porque não é bem assim. E todo mundo briga, quer dar uma opinião, querendo ser mais teólogo que todo mundo. Não chega para o bate-papo. Vamos conversar? Qual é o denominador comum? Mesmo porque toda denominação tem a sua doutrina. Sim, a corrupção vem de muito tempo, irmã Ana Carol. Muito tempo. Já antes dos tempos de Jesus já tinha corrupção. Você lembra dos filhos de Eli?
Eles roubavam a oferta do povo. Eles não só roubavam a oferta, como estupravam as mulheres que iam ofertar. Gente, está na Bíblia. Não é invenção da nossa cabeça aqui, não. Agora, o problema é que líderes ruins sempre existiram. Agora, por que a gente não fala dos líderes bons? Por que a gente não aprecia os bons líderes? Você não olha, né? O sacrifício do seu pastor, quando ao invés de estar com a família dele, ele tem que estar lá na igreja, em todas as programações. Ao invés de estar num passeio com a família, ele está lá visitando a família que está de luto, que está passando por problemas. Tem gente ruim, mas tem gente boa. Tem gente que não leva nada a sério, mas tem muita gente séria ainda, irmão. Pior do momento são os coaches que pregam só amor. Meu amigo. Esses camaradas que ficam vivendo só o amor, só o amor, só o amor. Já cantava o antigo cantor Marcos Aurélio. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Que a galera só gosta de falar do amor, né? Deus é amor, Deus é amor. Ana Paula Cruz, São Gonçalo, shalom, shalom, minha irmã. Roberto Filho. Não tem texto abolindo, não. Os camaradas querem falar de um negócio, cara. O dízimo foi abolido? Sim, mostra um texto bíblico no Novo Testamento sendo aplicado para a igreja. Gente, por que o texto bíblico mostra para nós em Atos dos Apóstolos que o casal lá morreu? Pedro foi contundente. Não mentistes a homem, mas mentiste ao Espírito Santo. Como é que a gente faz isso? Pastor tem que morrer de fome, né? Então o conselho de Paulo lá para os obreiros que digno é o obreiro, né, do seu salário, ou quem é do altar que coma do altar. Você esqueceu de ler, né, filhinho?